Aprenda de uma vez por todas a ajustar o seu deck. Se seu deck parou de funcionar, fica comigo nesse vídeo que eu vou te ensinar a mexer nele pra ele voltar a funcionar e você subir suas arenas rumo ao infinito. Esse daqui é o deck do meu servidor. Mano, o famoso Manuel. Akatsi. Ele falou que ele tá na arena 19 e tá tendo dificuldade lá. Então vamos analisar esse deck aqui. Bruxa, Príncipe das Trevas, Mago, Corredor, Barril de Goblin, Bebê Dragão, Mini P.E.K.K.A e Príncipe. E já identificamos algumas coisas que a gente pode fazer. Primeiro, aqui nós temos 3 cartas que cumprem mais ou menos a mesma função, que é a Bruxa, o Bebê Dragão e o Mago. Essas 3 cartas são cartas suporte, e ambas cartas são suporte de dano em área. Então não tem tanta necessidade de manter essas 3 cartas no mesmo deck. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar 2 dessas cartas pra já ir ajustando o deck do mano. Eu tava trocando ideia com ele, ele falou que ele gosta muito da Bruxa, então eu vou tirar aqui o Mago e o Bebê Dragão e vou manter a Bruxa como nosso suporte. O que acontece? Aqui nós temos como condição de vitória o nosso Barril de Goblins. O Barril de Goblins, como todos nós sabemos, é uma carta que ela vai direto na torre. E quanto mais vezes você joga na torre do seu adversário, mais dano você causa. Ou seja, você não pode estar com um deck pesado tendo Barril de Goblins. Então aqui a gente vai fazer um ajuste pensando nessa carta aqui. No meta atual, uma construçãozinha nunca é demais no deck. Então aqui para esse slot eu vou selecionar uma construção que seja barata e cumpra bem a função de fazer uma boa defesa, que é o nosso canhão, né, rapaziada? Canhãozinho, não tem erro, custo 3 de elixir, segura bem as condições de vitória dos adversários. Você pode ver isso, o cara soltar um arite de batalha. O canhãozinho por si só já consegue dar conta desse arite de batalha. Se o cara, ao invés de usar arite, o cara vier com o gigante, você posicionar o gigante mais pro meio do lado direito do mapa, o gigante apanha muito, porque vai bater as 2 torres da princesa e o canhãozinho. E aqui você vai fazer uma defesa de 3 de elixir contra 5, que é o gigante. A construção geralmente ela é boa por causa disso, porque geralmente são defesas mais baratas. E agora pro próximo slot aqui que sobrou, eu vou colocar uma carta que tem uma funcionalidade mais versátil, que no caso vai ser um feitiçozinho pequeno, mas calma aí. Vou te explicar o porquê que eu selecionei essa carta. Eu tô falando do Zap, rapaziada. O Zapzinho é uma carta muito boa, por quê? Porque é uma das poucas cartas que consegue resetar tropas de dano contínuo. Além de ter um danozinho ali razoável, conseguindo eliminar aí algumas tropas de pouca vida. Mas olha esse exemplo aqui, ó. Você colocando um gigante na ponte, se o seu adversário colocar uma torre inferno lá no meio, se você der o Zap no momento certo, não é de imediato, você tem que esperar a torre inferno bater um pouquinho, dar um Zap, o gigante consegue eliminar essa torre inferno e ainda consegue dar um tapinha lá na torre da princesa. Agora a gente tem que ajustar uma outra parada. O custo médio desse deck, ele ainda está em 3.8. Para jogar de Barril de Goblins, é bom que você esteja com um deck mais barato. E aqui nós temos 2 cartas que cumprem mais ou menos a mesma função, que é de fazer a frontline, que é o Príncipe das Trevas, que aqui geralmente você coloca, ele avança em direção à torre da princesa do adversário e ele consegue dar dano em área, ele ainda tem um escudozinho pra tancar. E a outra carta é o Príncipe, que tem um pouco mais de vida, tem um pouco mais de dano e caminha em direção à torre da princesa. Essa eliminação aqui ela é pessoal. Você vai tirar a carta de acordo com o que você achar melhor para a sua gameplay. Entre essas 2 cartas, eu me preocupo muito com o custo de elixir. O Príncipe ele custa 5 e o Príncipe das Trevas ele custa 4. Então aqui eu vou abrir mão do Príncipe pensando no custo médio de elixir. E aqui eu vou colocar uma carta de feitiço de dano, que no caso, galera, não tem segredo, é a Bola de Fogo. Pelo custo de 4 de elixir, como vocês já estão cansados de me ouvir falar, você tem uma carta que versátil, tanto para ataque, tanto para defesa, tanto para predict. Mas aqui tem uma coisa que a gente pode melhorar mais ainda. Como esse deck ele é um deck de Barril de Goblins, é bom que a gente tenha um custo aqui mais barato, porque 3.6 ainda pesa um pouco. Então eu vou fazer a seguinte substituição. Essa mini P.E.K.K.A ela tá aqui como mini tanque, só que a gente já tem aqui esse Príncipe das Trevas, que faz uma frontline e tem uma boa defesa, até por causa do escudo. Então aqui eu vou tirar a mini P.E.K.K.A e vou colocar uma outra carta mais barata, que é o Cavaleiro. Trocando ideia com ele, ele falou que ele tem um Cavaleiro tanto em forma heróica quanto em forma evoluída. Então aqui é uma boa opção, ou você escolhe heróica ou em forma evoluída. Mas o que acontece? Quando entra o Cavaleiro aqui, o custo ainda fica 3.5. Dá pra baratear mais ainda esse deck, então eu vou fazer mais um ajuste. O nosso ataque vai ser de Corredor e Barril de Goblin. Como é Arena 19, esse combo aqui funciona muito bem. Não tem pra que você fazer estripulias, só causar pressão que você vai ganhar suas partidas. Só que 3.5 ainda assim é um pouco pesado para o Barril de Goblin. E esse Príncipe das Trevas, a gente acaba perdendo um pouco de função dele quando a gente tem um Cavaleiro em forma heróica do lado. Então aqui eu vou tirar o Príncipe das Trevas e vou colocar uma cartinha aqui pra causar mais pressão ainda. Essa carta enjoada pra caramba de jogar contra.
encontrem, que é o Goblin com dardo. Galerinha, o Goblin com dardo nesse deck aqui, ele entra como um suportezinho de dano. A jogabilidade com esse deck vai ser mais ou menos assim: você joga o barril de Goblin e você vê como que o cara vai defender esse barril de Goblin. Depois dele defender, você solta o corredor com um Goblinzinho com dardo atrás, fazendo a backline dele. Nessa daí, o cara vai gastar muito elixir, aí você já prepara uma bruxinha recuada e já puxa o contra-ataque de novo. No 19, isso daqui vai funcionar muito bem, faz o teste. Aproveita, galerinha, já segue aí pra você receber as piores dicas de Clash Royale.